Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Cláudia foi a primeira a entrar, seja bem-vinda Cláudia, espero que você esteja muito bem. Então gente, a gente segue hoje conversando sobre a ascensão e eu tenho alguns pontos que eu quero falar com vocês dentro disso. Tá, todo mundo já entrou, tá todo mundo me vendo, me ouvindo certinho, o áudio tá bacana, você editou pra gente começar o assunto sem o menor problema? Gente, a live da quinzena passada foi simplesmente linda. Um tema que a nossa amiga Márcia Valentina nos trouxe, que é a ascensão. Foi tema de um livro que eu vou mostrar para vocês também, que eu escrevi no ano passado, um livro maravilhoso. E esse tema que a Márcia trouxe, que não foi a Márcia, na verdade a gente sempre sabe que é o universo que coloca no nosso caminho, ele veio num momento muito especial, porque primeiro a gente está falando sobre arquétipo, eu vou falar sobre o arquétipo de Jesus, e tudo que eu disser aqui para vocês dentro do tema ascensão, eu já estou falando um pouco de Jesus, porque ele vestiu, como a gente chama lá, o CISC do arquétipo, que é o arquétipo do Cristo. Denise, boa noite, seja muito bem-vinda. Eu posso pedir, por favor, você pegar esses livros, por gentileza? Isso. A Xuxa me entregou aqui os livros para mostrar para vocês. Gente, quem aí já tem esse livro, Magia da Transformação? Eu acho que aqui na live do Instagram vai ficar o contrário, né? Mas tá tudo certo. Esse é o livro Magia da Transformação, é gratuito, tá? Tá disponível para vocês baixarem lá no site. E também tem em audiobook na voz da nossa ilustríssima Luciana Regra no YouTube. Este livro aqui, de 100 e poucas páginas, ele fala sobre a magia da transformação, mas não é só sobre isso não. Ele fala sobre espiritualidade e autoconhecimento. Essa versão impressa é bom explicar. Esse aqui sou eu que faço por conta, tá, gente? Ele está lá no site em formato digital para vocês baixarem. Se vocês quiserem impresso, a gente ainda não trabalha com livro impresso, tá? Essa aqui eu gosto de manter porque eu adoro imprimir todos os trabalhos que eu lanço, porque é coisa de escritor. A gente gosta de ter o livro assim, sabe, de pegar. Olha, a Érica, já apliquei 5 MT, super recomendo. Érica, o seu caso, a sua experiência é maravilhosa, né? Os saltos que você deu com a MT realmente foram incríveis. Eu tenho certeza que vão continuar sendo. Agora, esse livro aqui, ó, eu quero super indicar para que possamos todos entender mais sobre a ascensão. Esse livro eu lancei ano passado, Caminho da Ascensão, aqui está ao contrário, por causa da câmera do Instagram, por que eu falo Facebook? Mas está disponível também na versão digital para vocês lá na nossa loja virtual, tá bom, gente? Esse livro tem muito do que eu vou falar aqui. Tudo que eu estiver falando aqui, de certa forma, vocês vão encontrar aqui nesse livro, de uma maneira muito mais mastigada, muito mais profunda, porque não tem como eu falar mais de 100 páginas aqui. A Luciane Duque, sagitariana, aí para a quinta MT também, que coisa linda, e a segunda do lar. Olha que coisa boa, você já blinda o lar e blinda a sua energia também. Então, gente, já fiz o merchan, o jabá do livro Caminho da Ascensão e o Caminho da MT. Magia da Transformação é gratuito, tá, gente? Lá no nosso site. Vocês podem baixar à vontade, divulgar para quem vocês quiserem, porque é um livro assim que eu gostaria que o mundo inteiro lesse. Como não é possível, a gente tenta divulgar o máximo de pessoas possível. Senhor editor, por gentileza. Muito obrigado, senhor editor. Daqui a pouco eu vou pedir um cafezinho, tá? Então vamos lá? Primeira coisa, gente. Eu quero falar uma coisa que é, na verdade, uma correção. Numa live passada, que eu acabei respondendo uma pergunta sobre a Bíblia, inclusive foi até sobre o tema homossexualidade, eu falei uma frase que quando eu ouvi depois, falei assim, Vinícius, não foi isso que você quis dizer. As pessoas nem devem ter percebido, mas eu falei isso, eu gostaria de corrigir o que eu disse. Eu falei que os religiosos, os evangélicos, os cristãos, eles seguem a Bíblia à risca. E é mentira, tá? É mentira. Na verdade, o que eu queria ter dito era o seguinte: os cristãos, evangélicos, católicos, etc.,
Eles são extremamente apegados à interpretação que fazem das Escrituras. Eu convivi com católicos, evangélicos, testemunhas de Jeová, com espíritas, e eu pude me aprofundar, não conheço tudo da Bíblia, porque a Bíblia é enorme, e ela é mais misteriosa do que parece, tá, gente? É necessário um estudo, assim, ultra, hiper, mega, super apurado para dizer que você entende tudo. E eu acho que ninguém entende tudo que está na Bíblia, não, porque é um livro bastante complexo, escrito há muito tempo, e que desafia qualquer teólogo espiritualista e metafísico. O que eu quis dizer aquele dia é que eles são extremamente apegados à interpretação que fazem das Escrituras, tá? Porque a maioria desse movimento religioso, porque existe uma diferença de você ser um cristão e de você ser um religioso, tá? Quando você é cristão, você procura entender o que está escrito. Quando você é religioso, você é Ctrl+C, Ctrl+V. Disseram, você acredita, não questiona, não procura, não estuda e você já abraça como verdade absoluta. Foi isso que eu quis dizer, porque eles só entendem aquilo que eles querem, aquilo que eles se propõem a estudar para entender. Foi o que eu quis dizer. Mostrar os livros já mostrei. Tá. Ascensão, gente. Quantas pessoas que estão aqui, se puderem só dizer para mim, eu participei da outra live, eu assisti a outra live, porque é fundamental para que você entenda isso aqui. Se você não assistiu o nosso último vídeo sobre a ascensão, quando não para essa live aqui não, fica aqui. Mas no final você vai lá e assiste para você entender, tá bom? Unificação com o Criador, gente, é o seguinte. Nós temos um ego, só recapitulando. Esse ego precisa escolher conforme a centelha divina. Aí se inicia o processo de ascensão. Tudo que foi falado lá na live primeira sobre a ascensão é o começo do processo. Começo. Existe um longo caminho para esse processo de ascensão. Inclusive, provavelmente não vai ser possível fazer isso hoje, mas tem perguntas para responder de uma iniciada também na ascensão sobre o processo de Jesus. Para eu clarear um pouco para as pessoas como foi o processo de Jesus como homem, como ser humano e como ele é que se rendeu. Claro que eu vou dizer daquilo que eu sei, né? Porque eu não tenho lá o VHS da história dele para poder dizer que realmente contar todos os detalhes eu não tenho. Mas de algumas coisas eu sei porque não só o mesmo já compartilhou comigo, mas e também a Maria fala isso no Rosário de Maria, que está previsto o lançamento para a segunda ou terça, tá, gente? O Rosário está quase pronto, está maravilhoso. Estamos trabalhando para que vocês também possam tê-lo na versão audiobook, olha que chique. Você vai ler, você vai ouvir, tem aula do teacher, as preces estão assim, maravilhosas, maravilhosas mesmo. O relato dela, as canalizações são simplesmente lindas, tá? Simplesmente lindas. Já sabemos que a unificação é o ego concordando com a centelha. Mas não basta o Vinícius falar assim, vou pensar o que o Criador pensa e unifiquei. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é assim. O nosso ego é um reflexo do mundo, daquilo que a gente foi ensinado, é a nossa personalidade humana que foi construída para nos situar no mundo. A centelha é uma identidade divina na gente, até que esse ego concorde 100% com a centelha e mantenha essa concordância pelo tempo necessário para a fusão acontecer e você realmente unificar. Gente, é vidas, tá? Não é uma coisa que você vai fazer esse ano e ano que vem você virou Cristo e vai multiplicar pão e peixe por aí, não. Porque isso aí demora. Depende do nível de consciência que você está. A primeira coisa que é necessária que a gente entenda é o seguinte. Todos os seres do universo têm a mesma luz. Mesma luz. Não, Jesus é um espírito de mais luz que o Caio. Não é. Não é. Porque todos são a mesma coisa. Em essência, que é Deus. A diferença é o seguinte. Está na permissão de Jesus em externar essa luz relativa ao Caio, a mim, a qualquer outro ser.
Essa permissão é dada conforme o nível de consciência daquele ser, tá? Jesus está no nível de consciência muito acima de todos os seres humanos, neste momento. Então, ele chegou no nível que consegue externar essa luz divina muito mais do que nós aqui no momento. Mas não quer dizer que ele tem mais luz que eu, que você, que o Caio, que a Safira. Todos são o mesmo Deus, experimentando uma versão única e original dele. A diferença está nessa abertura. Essa abertura é determinada pelo nível de consciência. E esse nível de consciência é determinado pela evolução do ser. Quanto mais ele busca o aprimoramento espiritual, o autoconhecimento, a elevação, o desenvolvimento, a reforma íntima, quanto mais ele vai estudando, desenvolvendo, trabalhando, mais ele tem capacidade de permitir essa luz, mais ele vai tendo condições de expressar Deus. O ser que está unificado, ele está no nível, digamos que para a nossa consciência aqui, 100% permissivo para esse brilho do Criador. Não quer dizer que ele não tenha que evoluir, não quer dizer que ele não tenha que continuar expandindo, tá? Jesus é até estranho para a gente, porque a gente tem uma ligação muito forte, até por conta da nossa cultura com Jesus. É difícil imaginar que Jesus seja um ser que precisa evoluir, né? Eu sei. A gente olha para Jesus e fala assim, o que esse cara precisa aprender, né? Mas nada, aprendeu tudo, já sabe tudo, está no topo de tudo que existe no universo, mas não está. Jesus responde a hierarquias superiores. Ele é um servo assim como nós. Assim como somos ovelhas do rebanho dele, ele é ovelha de outros rebanhos, mais elevados do que ele. Ele próprio disse que o Pai era maior do que ele. O Pai estava representando não só a fonte divina, como aquele que o enviou. Ele falava várias vezes, aquele que me enviou é maior do que eu. Agora, aquele que me enviou é um grupo, né? É uma hierarquia superior a Jesus, que está comandando esse quadrante na galáxia e que designou o mestre para essa tarefa, nascer como Jesus. A mesma equipe que designou Jesus, designou Maria, designou José e todos os seres que estão tentando ajudar esse planeta. Todos eles, nós somos alunos da classe de Jesus, e Jesus é um aluno da classe, dessa entidade superior, desses guias superiores, desse grupo que está respondendo por esse pedaço aqui da galáxia. Gente, essa hierarquia vai, e é uma coisa que até nos assombra, porque só de olhar para Jesus a gente já fala assim, gente, como que pode ser maior do que ele? Como pode saber mais que ele? Como pode ser mais puro que ele? Como pode ser mais elevado que ele? Mas tem. E não é pouco, não. Esse universo é gigantesco, né? Imenso. Então essa é a diferença, tá? Entre nós e espíritos como Jesus, Maria, José e todos os outros da fraternidade que estão lá como mestres ascensionados, Palas Atena, por exemplo, que é um ser elevadíssimo, da mesma ordem de Jesus, está lá trabalhando com ele, numa dimensão que se chama Cidade dos Ascensionados. Eu já tive a oportunidade de ver essa dimensão por cima. É como se eu tivesse tido uma vista de drone. Você quer mostrar alguma coisa? A Adriana perguntou essa hierarquia. Essa hierarquia, por exemplo, os Elohim que trabalham com a gente na magia da transformação, eu estou pulando já a etapa, daqui a pouco eu ia falar sobre isso, porque eu vou comentar os degraus de Maslow para a gente entender o processo da ascensão. O sexto degrau, que quem trouxe o sexto degrau foi o professor Hélio Couto, que é a unificação com o Criador. O sétimo degrau, quem trouxe foram os filhos d'Alva. E é no sétimo degrau que eu quero falar dos Elohim. Os Elohim, por exemplo, são uma consciência coletiva e espiritual que está acima dos mestres ascensionados. Mas, calma lá, não são todos os mestres ascensionados. Alguns que se passam por mestres ascensionados são sementes dos próprios Elohim. Nunca no Brasil eu falei isso aqui. Nunca no Brasil eu comentei algo do tipo aqui. Alguns dos mestres ascensionados, ou desse corpo governante que direciona este e mais outros 20 planetas,
semelhantes a este, são sementes dos próprios Elohim. Mas o que acontece? Os Elohim são uma consciência coletiva de um nível, né? Quando eles vêm para esse quadrante, quando eles entram nesse nível aqui, nesse núcleo evolutivo, comandado por seres espirituais muito elevados, eles precisam assumir uma identidade para agirem naquele quadrante. Algumas sementes do que a gente chama de Elohim, que é um grupo coletivo de energias muito divinas, está atuando neste quadrante como mestre. Mas são Elohim. São de um nível muito acima. Assim como Jesus se reduziu para estar entre nós, eu poderia falar Sananda, né? Porque é dito por aí, no meio espiritualista, que o nome cósmico de Jesus é Sananda Kumara. Eu não tenho nada contra esse nome. Eu até uso no Caminho da Ascensão, fala Sananda várias vezes. Só que são títulos. Ele não chama nem Jesus e nem Sananda. Esse é um nome que dá para a gente entender quem ele é. Assim como Maria não chama Maria. Ela se chamou Maria. O Caio também não chama Caio, mas se chama Caio para estar aqui nessa dimensão. Então eu não me apego muito a nome não. E também acho que eu gosto muito do nome Jesus. Eu acabo falando Jesus. Mas a gente fala, na verdade, é Mozão. Né? Mozão, que eu acho que resume tudo. Então tem essas sementes bem superiores que estão aqui, auxiliando os mestres ascensionados, mas que são sementes dos Elohim. Eu não vou dizer quem é, mas eu acho que a intuição de vocês vai perfeitamente saber uma dessas sementes quem é. Então, gente, voltando aqui ao processo de ascensão. Vamos voltar lá para a escala de Maslow. Inclusive, eu tenho 2 palestras no YouTube onde eu falo sobre essa escala, tá? Vamos começar na coisa mais primitiva, para a gente entender o grosseiro da coisa. Sobrevivência, primeiro degrau. Se você não comer, você não vive. Vamos imaginar o nosso cérebro como uma floresta, tá? A nossa mente como uma floresta. Essa mente, esse cérebro, ele só tem 2 trilhas. Uma é sobrevivência e a outra é perpetuar a espécie. Esse é o objetivo do cérebro. Ele quer sobreviver e perpetuar a espécie. São as 2 categorias mais primitivas que existem da humanidade. Porque nós somos bicho. A gente é bicho. É difícil a gente aceitar isso, claro, porque nós somos mais evoluídos intelectualmente, mas somos bichos. Temos toda a função biológica de um mamífero. Temos o sistema límbico, temos o cérebro reptiliano. Nós temos essas funções primitivas ainda e nós pensamos como bicho, agimos, não preciso nem dizer, né? Basta você observar a humanidade. Vou fazer um comentário maldoso, principalmente nessa época de eleição. Que aí você vê que, né? Como é forte essa coisa do bicho na gente. Mas deixa quieto, daqui a pouco vão me apedrejar aqui. Então, gente, o seu cérebro trabalha primariamente com essas 2 trilhas, sobreviver e procriar. Tanto que você pode ver qual é a prioridade do ser humano. É estar com a barriguinha cheia e estar sexualmente satisfeito, é ou não é? É o que as pessoas mais buscam. Um grupo que se destaca dessa esmagadora maioria, que só procura comida e sexo, porque você trabalha para quê? Não, vamos falar a verdade. Você trabalha para ter o que comer, para ter onde morar, o quê? Sobrevivência, né? Para ter itens básicos de higiene, de moradia, etc. E para fazer sexo. Eu estou mentindo, gente? Eu estou sendo aqui, estou exagerando? A humanidade não vive, não é para isso? A Lu estava atendendo até agora. Lu, boa noite, seja bem-vinda. Gente chique, né? Vai ficar a agenda lotada, é outro nível. Mas, gente, a humanidade, eu estou sendo aqui radical em dizer que a maioria só busca comer, beber, dormir, transar. Eu estou sendo exagerado na minha análise? Não estou. São as 2 trilhas primárias do cérebro. Poucas pessoas constroem outras trilhas. Nós estamos aqui para isso. A gente desceu da árvore, né? Parou de comer só banana, para a gente melhorar. Desenvolver isso aqui.
e o nosso espírito também para desenvolver e para ser cada vez mais o que o Criador é. Lembra da janelinha? Eu abro uma janelinha, sai um pouco de luz. Quando eu ascensiono, eu escancaro tudo, aí sai aquele monte de luz. Mas, nessa consciência de só comer, beber, dormir, transar, sai isso aqui de luz. É o primeiro e o segundo degrau. Um grupinho desta grande maioria sobe para o terceiro, que é poder. Aí nós entramos na pirâmide da sociedade. Aqui embaixo está a grande massa que sobrevive. No meio está a classe média, que sobrevive, mas já tem um certo conforto, diferente dessa base da pirâmide. Lembrando que, para Deus, todos os que estão na pirâmide são importantes de igual modo. Eu estou falando de uma construção social, estou falando dos valores divinos, não. Tá? Deus não tem essa coisa de pirâmide. A sociedade tem. No meio está a classe média. Em cima está a classe A, que são os poucos que retêm a maior quantidade de recursos e de poder no mundo inteiro. Uma pergunta: tem como todo mundo que está na pirâmide ocupar o topo? Não tem. Não tem jeito. Por isso que eu nunca falo para vocês nas minhas aulas: gente, vamos usar a lei da atração que todo mundo pode ser rico e milionário. Mentira, não pode. Todo mundo pode ser próspero, é diferente. Agora todo mundo vai ser milionário, todo mundo vai ter tudo. Mentira, mentira. Quem está dizendo isso para você está mentindo. Porque tem uma pirâmide, não cabe todo mundo, não tem lugar para todo mundo. E quem está lá em cima não quer que você suba para pegar o lugar dele, então vai fazer de tudo para você não subir. E outra coisa, o topo dessa pirâmide é comandado por outras criaturas que estão do outro lado da coisa. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Está nele. Já vestiu a essência do maligno. O que significa isso? O mundo, não é o planeta Terra. Gaia, como a gente chama na espiritualidade, é um orbe em evolução, direcionado, monitorado, liderado por grandes espíritos. Gaia. Eu não estou falando do mundo. O mundo é um sistema. A Matrix. Isso não é de Deus, não. Como que pode ser de Deus algo que não opera na justiça, no amor, no respeito, na empatia, na compaixão, na misericórdia? Não pode ser. É um sistema feito para uns terem e outros tantos servirem a esses uns. Estão ali. Túlio, será que todo mundo almeja chegar lá em cima? Temos uma cultura de ser mediano no Brasil desde a escola. Túlio, o seu comentário foi bem interessante. Na verdade, Túlio, a grande maioria estaciona na metade da pirâmide. A parte mais difícil de mudar é a classe média. Não é a classe C, a classe mais prejudicada, a classe mais pobrinha. Não é a mais difícil de mudar. Porque a classe mais pobrinha está sofrendo com a falta de recursos num nível muito mais extremo, muito maior. Muitas vezes não tem o que comer. Muitas vezes estão vivendo em situações precárias de vida. Então, lembra, o cérebro tem essas duas trilhas. Em nome da sobrevivência, aquele que está na base da pirâmide costuma lutar muito mais do que quem está no meio. Quem está no meio já alcançou um nível mediano de conforto. Tem um emprego mediano, tem um salário mediano, uma vida mediana, uma casinha, um carrinho, um dinheirinho todo mês, a comidinha não falta, o sexo não falta, a roupinha não falta, tá tudo em ordem. Então, esse meio que estagna. É muito mais fácil estagnar na metade da pirâmide do que lá embaixo. Porque quando você está com as suas necessidades básicas supridas, se você não for alguém que busca algo além disso, você vai parar ali. E está tudo certo. Por isso é mais fácil quem está na base querer. Alguns que estão na base sobem para o meio e alguns que estão no meio sobem para cima. Se for muito ambicioso, chega lá em cima. E se aceitar jogar o jogo do mundo, sobe. Se não aceitar, não sobe. A Terra passando para a regeneração, essa pirâmide ficaria como? Aí, Luciane, muda tudo, tá? Uma vez que se instaurou o governo, que a gente chama na Bíblia, né, de governo messiânico, o que é isso? É o reino de Deus estabelecido na Terra. Aí
é outra história. A pirâmide acabou. Não existe mais. Aí é o seguinte, existe a hierarquia espiritual dos mais avançados e ajudam os menos avançados. Mas não tem essa de uns que mandam e outros não. Jesus não manda em ninguém. Tanto é que você pode ver, ele é o responsável pelo nosso mundo nesse momento, pelo nosso planeta, ele responde por Gaia, né? Junto a outros espíritos, mas ele não está mandando em ninguém não. Se você não quiser evoluir, você não evolui. Se você não quiser ajudar o próximo, você não ajuda. Como disse ele na Bíblia, Deus faz chover sobre justos e injustos. Não faz acepção de pessoas, é imparcial. O governo messiânico não obriga ninguém a nada, não é esse governo daí não. Esse daí te pressiona. Só não obriga mais por causa da lei do livre-arbítrio. Tá? Não pode mais pegar você pelo laço e falar qual você vai. Mas eles fazem outras pressões, as mesmas usadas pelos marqueteiros quânticos, que é o neuromarketing, que é usar a sua necessidade contra você, para que você compre um produto. É o que se faz no neuromarketing, né? Mas seguindo aqui, acima do poder na pirâmide está uma coisa que a gente chama de autoconhecimento. Aí, essa é a pirâmide de Maslow, tá, gente? Eu não estou falando da pirâmide da sociedade mais, não. Só fiz aqui uma comparação. Nos degraus de Maslow, chegamos no quarto, autoconhecimento. Para você criar essa trilha no seu cérebro, que está lá o tempo todo, comer, beber, dormir, transar, que essa é a prioridade, ou você tem que apanhar muito, tá, tipo, cansei de apanhar, cansei de sofrer, vou ver o porquê que eu estou nessa merreca de vida, ou você tem que ser um espírito que já está mais adiantado e que nasce aqui com um nível de consciência mais avançado. Aí você procura essas coisas. Tirando isso, se você está comendo os dois sentidos, bebendo, dormindo, dinheirinho está no banco, para que você vai caçar esse negócio de evoluir? E geralmente, para você evoluir, tem que apertar o laço, né? Quando você está vivendo uma situação, você não sabe mais como conseguir comida, como conseguir beber, vestir, transar, etc. Aí você busca o autoconhecimento. Aí você quer entender o porquê que você não está conseguindo isso. É uma chance que você está tendo de saltar. Quando você, na base da pirâmide, porque é um sistema totalmente injusto, o sistema do mundo é injusto, não o do reino de Deus. Tá? É injusto. Uns têm, outros não. Os que não têm, movidos pela necessidade, pela escassez, pelos desafios, pelos contrastes, etc., eles vão buscar soluções. E, às vezes, buscam no autoconhecimento. Aí, quando o Paulo falou, você percebe que as coisas materiais não suprem. Aí, quando você percebe isso, Paulo, você já subiu, né? Já subiu o degrau. Mas, lutando pelas coisas, você ainda acha... Por quê, gente? Vamos colocar assim. As coisas da matéria são importantes? São. Claro que são. Elas não suprem, como o Paulo falou. Não vai te preencher. A gente falou isso na live passada. A nossa alma é abstrato. O que é abstrato não se preenche com o que é concreto. Então, achar que você vai ser feliz porque você tem um carro, uma casa, não vai. Agora, a matéria ela é importante na construção do que é abstrato também. Porque nós temos corpo físico. Se nós temos corpo físico, temos necessidade. Digamos que 50% da busca do homem pela felicidade tem uma contribuição significativa da parte da matéria. Claro que tem, gente. A gente não vai ignorar a necessidade dessas coisas. Porque elas estão aí para serem vividas. Todo mundo que quer ser feliz precisa do mínimo de dignidade na alimentação, na saúde, na educação, né? Para se ter uma... Não tem como você ser feliz se não tem o que comer. Não dá, né? Então vamos colocar assim, tem um papel importante, só não vai te fazer feliz. Só não vai conseguir, de fato, preencher você completamente. Vinícius, o comodismo é por livre-arbítrio? Completamente. Puro livre-arbítrio. O problema, Adriano, é o seguinte. Confunde as pessoas a questão do livre-arbítrio com o inconsciente. Mas tanto o consciente quanto o inconsciente fazem parte de você. Mesmo que eu esteja escolhendo por uma situação de modo inconsciente, ainda é meu arbítrio. Ainda sou eu. Eu só não estou percebendo o que estou fazendo. Mas ainda sou eu, tá? Para isso que existe o quarto degrau.
O autoconhecimento, para eu entender o porquê que eu estou passando por isso, e entender o que está acontecendo comigo, para que eu possa sacar o que antes era inconsciente, mas que à luz do autoconhecimento deixa de ser inconsciente e passa a ser consciente. Por exemplo, sombra, que é um perfil que a gente trabalha muito no inconsciente. É sombra até que eu jogue luz. Esse quarto é escuro até que eu acenda a luz. E o que é a luz? O autoconhecimento. Se eu percebo a sombra, não é mais sombra. Está na luz. Entendi o autoconhecimento, aprendi, desenvolvi, já sei como é que é. Tá, o que é o autoconhecimento? Para resumir, gente, é se observar. Nada mais que isso. É se assistir de todas as formas possíveis. Entender o que você sente, por que você sente, entender o que você acredita, por que você acredita, por que você... Olhar para você, é se notar. O que já é uma coisa muito difícil de fazer, porque a gente é ensinado a olhar para fora. Tanto que o ego é a nossa parte projetada no mundo. Não é isso? Túlio, Vinícius, o maior desafio é lidar com a incerteza dos resultados do que fazemos, fortalecer a fé. Sabe por que é difícil isso, Túlio? É o nosso próprio cérebro. Eu acabei falando aqui no começo dessas duas trilhas, né? Sobreviver. O cérebro, ele vai validar aquilo que ele pode ver, aquilo que ele pode tocar, aquilo que ele pode compreender. Então, muito do ceticismo humano, por exemplo, acerca da espiritualidade, da metafísica, vem do próprio desenvolvimento do nosso cérebro, porque os nossos 5 sentidos não dominam a metafísica. A gente tem que se desafiar a ir além do funcionamento superficial. A nossa mente pode ir muito mais que isso. Mente e cérebro, tá? São coisas diferentes, mas que acabam atuando juntas. Só que para a gente se desafiar a ir nisso, Túlio, a gente precisa de uma consciência mais evoluída, ou pelo menos estar disposto a se desafiar para entender isso que está além. Mas uma parte do nosso ceticismo é comandada pelo nosso próprio cérebro, porque se não está aqui, se eu não toco, se eu não vejo, se eu não sei como é, se é desconhecido, pode ser inclusive uma ameaça. Então eu vou querer fugir, né? O que o cérebro não vê, ou ele ignora, ou ele foge. Ele ignora para não ter que lidar com aquilo, porque ele não vê. Ou ele foge porque ele lê como ameaçador. Então, o desafio da fé também está em transcender esse funcionamento superficial do cérebro. Quando se consegue isso, e se consegue como? No autoconhecimento. Na espiritualidade. A dificuldade para mim é a ansiedade e o imediatismo. Porque a ansiedade e imediatismo estão profundamente ligados, né? É a impaciência, né, Adriana? É aquela coisa do quero agora, quero agora. Esse negócio do quero agora, se você for mergulhar, estou fugindo um pouco do tema aqui, mas só para deixar essa orientação para ela. Se você for mergulhar, o que está por trás do quero agora? Eu quero sentir, não é eu quero ter. Porque o que eu quero? Eu quero namorar agora. Por que eu quero namorar agora? Não é porque eu quero a pessoa aqui, eu quero sentir alguma coisa. E eu já, esse é cérebro também. Já associei. O cérebro acredita a princípio, mas ele é uma máquina extraordinária, você pode treiná-lo para transcender isso também. A princípio, eu acredito que para crer eu preciso ver. São 5 sentidos, lembra? Tem que tocar, tem que ver, tem que ouvir, tem que... Então eu associo a sensação à presença daquilo. Mas eu não posso ter aquilo como eu não posso ter tudo que eu quero na hora que eu quero. Se eu não descobrir uma forma de me fazer sentir o que eu desejo sentir na presença daquilo que eu quero, ou o que eu acho que vou sentir se aquilo estiver aqui, eu vou viver na ansiedade, no imediatismo. Ansiedade e imediatismo se resolvem com 2 coisas. Primeiro, eu entendendo que não sou o centro do universo, porque imediatismo a gente sabe que é um pouquinho de mimo, né? Quero as coisas do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. É mimo. É mimo, é arrogância, achar que eu estou no centro das coisas. E todo mundo tem uma dose de arrogância. Todo mundo tem. Então, se eu entendo que a arrogância é achar que eu vou ter tudo como eu quero, porque a natureza não faz isso, para ninguém. O passarinho não tem a fruta na hora que ele quer. O leão não tem a zebra na hora que ele quer. É na hora que ele caça, na hora que dá. E se a zebra for mais esperta que ele, também não vai ter a zebra.
Nada na natureza funciona como a gente quer na hora que a gente quer. É preciso entender isso é maturidade. E outro ponto é aprendendo a se dar estados que estão condicionados à presença de alguma coisa que a gente acha que, se tiver, nos dará tal sensação. É um exercício. É um exercício, é uma prática que tem que ser constante na nossa vida. Seguindo, entendi o que é autoconhecimento. Já entendi, é olhar para mim. Supondo que eu já tenha resolvido todas as minhas causas comigo mesmo, eu salto e vou para a espiritualidade. Na espiritualidade, eu avanço a linha e consigo compreender que co-crio a minha realidade. Por que esse termo co-crio? Porque não crio nada. Sozinho, não. O meu poder é arbitrário. Eu decido, eu dou direção. O poder vem da centelha. Gente, se você compreender isso, você muda tudo. O mundo inteiro ia mudar. Se a gente entendesse que no ego, o ego não tem poder nenhum, exceto o de escolher. Esse é o poder que você tem. Eu vejo muitos cursos na área falar assim: descubra o seu poder mental e transforme a sua vida. A mente sozinha tem poder de fazer isso não. Tanto que a frequência do coração é mais poderosa que a frequência do cérebro. Primeiro, o cérebro não tem poder de mudar a sua vida. O cérebro é uma máquina que existe para você sobreviver. Que é outra ilusão, achar que o cérebro está aqui para você co-criar. Não, não está. O cérebro está aqui para te ajudar a sobreviver. Ele funciona para isso e ele luta por isso o tempo todo. A regra dele é sobrevivência. Tem que sobreviver. Então ele vai sempre te ajudar nisso. Ele não está aqui para te ajudar a co-criar a sua realidade, nem sabe o que é isso. Túlio, como saber se está no caminho certo daquilo que está fazendo profissionalmente, ainda que os resultados não estejam aparecendo? Túlio, tem várias coisas para a gente analisar dentro da sua pergunta. Primeiro, algo que eu falo sempre, eu só questiono se estou no caminho certo quando eu creio que existe caminho errado. Se eu acredito que tudo é caminho, tudo é experiência, tudo é aprendizado, eu já transcendo essa ideia de certo e errado, não tem. Agora, se o certo e o errado representam para você aquilo que faz sentido, eu diria, como é que eu sei que estou no caminho certo? Dentro do conceito de que caminho certo para mim é aquele que faz sentido para a minha existência, quando eu estou feliz. Estou feliz fazendo o que eu estou fazendo? Está legal para mim? Estou me realizando como ser? Agora, os resultados, tem duas formas de analisar também. De repente, os resultados ainda não chegaram. Por quê? Eu estou fazendo alguma coisa de errado, não estou sabendo lidar com isso exatamente da maneira funcional e assertiva para se ter o resultado, ou é a árvore que ainda está crescendo, que tem um tempo certo de dar o seu fruto. Isso requer uma análise. Porque eu posso ter algum comportamento que esteja de fato me atrapalhando para ter o resultado. Ou posso não estar fazendo algo que poderia fazer para ter mais resultado. Sim, mas também posso estar fazendo tudo certo e posso estar evitando o que é errado. E ainda assim não ter o resultado agora. Mas não quer dizer que eu não vou ter daqui a pouco. Porque tudo é um processo. Eu estou plantando, cuidando, uma hora chega a hora da colheita. Tá? Vamos lá, voltando para a ascensão aqui. Entendi que sou co-criador. O que é isso? Existe uma centelha divina em mim, eu escolho, direciono meu foco para aquilo que eu quero e a centelha direciona o poder. Aí é que entra a parte mais desafiadora do processo. Porque essa energia que pulsa poder o tempo todo na gente não quer saber se o meu foco é positivo ou se não é. Tanto faz. A fonte emana luz, poder, poder, poder. O que você mais tem é poder disponível para você. Aí você fala assim, eu queria ter mais poder. Não, mais poder não. Talvez o que você precisa é saber usar melhor esse poder. É ter mais foco. Porque
Quanto melhor o meu foco, mais apurado, mais poder eu consigo canalizar para aquilo. O poder está lá. Mas se esse ego não sabe escolher, o poder vai criar um monte de confusão, que é o que acontece aí. A centelha divina emana poder e você dá o foco, dá a direção. Como é que eu dou direção, Vinícius? O que é que você pensa? O que é que você sente? No que você acredita? O que é que você faz? 4 pilares aí. As suas atitudes são moldadas pelas suas crenças. As suas crenças são moldadas pelos seus sentimentos. Os seus sentimentos são criados pelos seus pensamentos. Agora, quem está no 5º degrau, espiritualidade, e passou por todos eles e saltou, porque o jogo do reino de Deus é esse, é você buscar o reino, ou seja, fazer o caminho inverso. Não é buscar sobrevivência, sexo, poder, autoconhecimento para depois chegar. Não, é o contrário. Vou soltar sobrevivência, vou soltar sexo, vou soltar tudo. E vou buscar o reino. Buscando o reino, eu faço o caminho inverso. Eu me alinho com o Criador e aí o resto fica mais fácil. O Túlio, qual que é a diferença de ascensão para iluminação? Iluminação, Túlio, é você reconhecer que é uma centelha divina habitando um corpo físico. Reconheceu? Se iluminou. Se você se enxerga como mais que um ser humano, se iluminou. Eu sou um espírito habitando um corpo físico, tenho uma centelha divina e co-crio a minha realidade. Se iluminou. A ascensão é quando eu unifico. É quando esse ego, essa pessoa humana, pensa, sente, age e acredita igual ao Criador. O Criador em mim. Ele se expressa em cada um de uma forma. Se esse ego concorda em tudo, eu ascendi, eu unifiquei. Quando eu me unifico, intencionalmente eu me transformo no Cristo, que foi o que aconteceu com Jesus. O 6º degrau é quando eu entendi que sou um co-criador, busquei o autoconhecimento e agora me iluminei aqui, como o Túlio falou, ao ponto de unificar. Ali é como os apóstolos disseram, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Assumir a personificação de Deus, que é Cristo. É o 6º degrau. No ponto, aliás, gente, não é nem no ponto de 6º degrau, no ponto de 5º degrau, você já muda a sua vida toda. Mas aí, 90% dos que estão me assistindo estão dizendo assim, para si mesmo, né? Mas Vinícius, eu já compreendi que cria a minha realidade, por que minha vida não muda? Não, então você não compreendeu. Você tem um conceito intelectual da coisa. Você sabe aqui que você cria a sua realidade, mas não vivencia. Se não vivencia, você tem um conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual é simplesmente um saber teórico de uma coisa. Não vai fazer efeito nenhum na sua vida se você não levar para o corpo. Assim como o personal trainer. Se ele estudou educação física, sabe como que o corpo funciona, sabe como que cada músculo funciona, sabe tudo. Mas se ele não malhar, vai ter resultado? Não vai. Se você não julgar o que você sabe aqui no corpo, o que é isso? Não passar a ser o que você diz que sabe, você não está praticando. Então você não entendeu. Porque se você fala para mim assim, não, Vinícius, eu entendi que cocrio a minha realidade. Entendi mesmo. Tá, então por que você ainda não cocria como você gostaria? Você já sabe como fazer. Ah, porque eu não consigo. Não consigo? Tenho dificuldade? Aceito. Tenho dificuldade? Aceito. Não consigo? Como você pode não conseguir uma coisa que você faz sem ver que está fazendo? É como respirar. Vinícius, não consigo respirar. Você precisa fazer força para respirar? Estou aqui conversando com vocês há quase 1 hora, você já não deu 1 hora. Eu estou respirando sem saber que estou fazendo isso. É automático, assim como o poder está fluindo em mim. É automático, está indo. Agora, tenho dificuldade em manejar esse poder. Aceito, claro, super normal. Faz parte. Por isso que tem que ir para o autoconhecimento. Porque o que atrapalha você de utilizar o seu poder de maneira promissora
é justamente você não ter autoconhecimento. Porque você não sabe no que está acreditando. Você não sabe quais são suas resistências. Você não sabe como pensar promissoramente numa situação para atrair aquilo que você deseja, para manifestar o que você deseja. Tem que passar pelo autoconhecimento. Transcendendo o autoconhecimento, aí você cria livremente aquilo que você precisa na sua vida. Tá? Aí é uma outra história. Você não precisa nem ir para o 6º degrau para mudar tudo. No 5º você já muda tudo. Se você entendeu que cria tudo, os Elohim falam, são necessários 5 meses só para mudar tudo. Dentro de cocriação. Se você conseguiu passar pelo autoconhecimento, resolver as suas... Porque é um processo, né? Mas supondo que você já conseguiu se colocar 70% em ordem aqui dentro, você consegue co-criar sua realidade livremente. O problema é chegar nos 70%. Porque nós somos muito complexos. Para chegar nos 70%, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, e é choradeira, é sofrimento, é tiro, porrada e bomba, até chegar nos 70%, você tem que transcender tanta porcaria. Por isso que a maioria desiste. Ou acaba se rendendo às ilusões da Matrix. Porque a Matrix chega aí prometendo mundos e fundos, faça o meu curso e fique milionário. Aí ficou fácil, né? É só fazer o curso da fulana que eu fico milionário. Mas se você não tem preguiça de estudar, aprender, praticar, se desenvolver, você vai chegar lá. Uma das ferramentas que acelera o processo é a magia da transformação. Porque insere a luz no seu campo, o CIEC das coisas que você deseja. Esses CIEC vão te ajudando a modular seus pensamentos, suas crenças, suas posturas, suas atitudes, seus sentimentos, para você se projetar mais rápido para aquilo que você quer na sua vida. Aí é uma ajuda extraterrestre, é um assunto que a gente vai entrar também. Aí no 6º degrau, você virou um Cristo. Virou um Cristo, gente, e aí? Qual a dificuldade que tem? Nenhuma. Por quê? Se no 5º degrau você já muda tudo, imagina no 6º. No 6º, você já não tem o tempo do download. O que é o tempo do download? Penso no carro, mentalizo o carro, sinto o carro, aí tem um tempo do carro aparecer. Estou com uma doença no corpo. Mentalizo saúde, aí eu tenho que esperar o tempo do download, que é o que? O decaimento atômico, para aquilo manifestar. No 6º degrau, você junta as duas dimensões. Você é um Cristo. Então, no momento que você fala, eu quero que esse câncer saia. Saiu. Por quê? O nível de consciência está assim. Ego com centelha. Não tem esse espaço. Não tem. Quando o leproso chegava para Jesus, Senhor, se quiseres, torna-me limpo. Eu quero ser limpo. Imediatamente ele era limpo. Ah, estou paralítico. Pode me curar, Jesus? A pergunta que ele fazia. Você crê que eu posso te ajudar? Se sim, meu filho, vamos embora. Entre em ressonância com isso. Levanta e anda. Esse é o 6º degrau. Não tem nenhum problema em manifestar nada.